Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. E em nome da editora Sai Digital, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História. E hoje nosso tema, Primeira Guerra Mundial. Vou dividir em dois períodos. Vamos pegar os antecedentes, que levam aos motivos da eclosão da Primeira Guerra Mundial. E depois vamos ver as três fases. Sejam todos bem-vindos, vamos junto. Primeiro slide, partiu. Antecedentes. Colocamos como os motivos que desencadearam a Primeira Guerra Mundial. Econômico, imperialismo, vocês viram na aula passada, as disputas de territórios coloniais entre as potências europeias e cultural, reservatório de ódio. Vou fechar com vocês rapidinho aqui essa explicação sobre o imperialismo. Vamos lá. Pegamos então o motivo econômico, o primeiro motivo, as disputas territoriais, aonde? Na África, por mais que tinha a Conferência de Berlim, na Ásia, por mais que tinha chamado Tratado de Nanquim, cria uma animosidade entre as grandes potências europeias sobre quem vai ficar com mais território, sobre quem vai ficar com determinado território mais rico ou menos rico de matérias-primas, de metais preciosos, e tem uma disputa entre as grandes potências e fica um ânimo, uma animosidade, um clima de muita instabilidade no século XIX, chamado paz armada. Os países preparados até o dente, um verdadeiro cheirinho de guerra no ar, para não dizer um fedor de guerra no século XIX. A Europa se tornou um verdadeiro barril de pólvora e um estopim pode desencadear todo o início da Primeira Guerra Mundial. Paz armada, não por acaso, ainda no século XIX, é montada as duas tríplices. Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Aliança já no início do século XX. Fechou? Paz armada com vocês. Motivo econômico, imperialismo, disputa de territórios. Aí vem o segundo motivo que nós colocamos, o motivo cultural. O que nós entendemos como isso? É uma teoria, vamos dizer, fresquinha, acabou de sair do forno, de Modris Ekstein. Ele se utiliza de algumas teorias e de um conhecimento da área da psicologia, melhor, da área da psicanálise, explicando que todos precisam de alguma coisa para descontar a sua raiva, como diz o outro, quando você vê aquela famosa imagem do teu amigo lá que vai dar uma porrada na parede para descontar a raiva. Exatamente. Dizendo que o século XIX virou um barril de pólvora, criador de traumas e fobias e problemas com a transformação social, pessoas saindo do campo, aquela vida tradicional da agricultura, indo para a cidade, enfrentar o desemprego, enfrentar a pobreza, a fome, ou quando não, a indústria e toda a exploração do trabalho, da mão de obra e tudo mais, vai criando um clima de muita pressão psicológica que necessitava descontar a raiva de alguma coisa. E segundo essa teoria, seria uma grande oportunidade descontar a raiva numa guerra. A guerra é um lugar que você pode matar, como diz o outro, e sai como herói de guerra. Você pode descontar a tua raiva para o inimigo. Ah, mas aconteceu isso? Não, aí é outra história que vocês vão ver nessa aula de hoje, que o tiro saiu pela culatra. Não deu muito bem ao certo. O reservatório de ódio seria o século XIX, então, nesse sentido simbólico, ser um verdadeiro reservatório de problemas que vai culminar com a Primeira Guerra Mundial. Antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Foi formada a Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Formado a Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia. Acontece uma verdadeira corrida armamentista, indústrias, produções bélicas produzidas em grande escala no século XIX, por isso paz armada, não tinha guerra, mas todo mundo produzindo em grande escala. Não por acaso vem o Prêmio Nobel da Paz em 1901 para tentar dar uma amenizada no clima instável de problemas relacionados a essa ligação diplomática entre esses países, mas o estouro veio. A fagulha, o barril de pólvora estourou. Né? O estopim. Nós usamos o termo estopim da guerra. Príncipe Francisco Ferdinando, sua esposa, visitam a cidade de Sarajevo, na Bósnia, e um grupo terrorista que lutava pela Grande Sérvia, um grupo nacionalista radical chamado Mão Negra,
o estudante Gavrilo Princip aponta para os dois e assassina, acaba fazendo um atentado, um assassinato, matando o príncipe austríaco e a esposa do príncipe. Mão Negra, grupo nacionalista radical. O imperialista austríaco, havia um nacionalismo no século XIX inspirado, estimulado desde as ondas revolucionárias pós-Napoleão. Na cidade de Sarajevo, capital da Bósnia, o atentado foi executado por Gavrilo Princip, membro dessa organização nacionalista radical, denominada Mão Negra, que buscavam o rompimento das províncias eslavas com a Áustria e a criação de um único país nacionalista chamado Grande Sérvia. A morte se tornou um estopim e, como de uma maneira de um verdadeiro efeito dominó, os países começaram a declarar guerra uma contra o outro logo após a morte do príncipe Francisco Ferdinando, o atentado da morte que levou à morte do príncipe Francisco em 1914. Nesse conteúdo de Primeira Guerra Mundial, nós podemos dividir a Primeira Guerra Mundial em 3 fases. Vamos organizando em 3 divisões bem bacana para vocês aqui. Opa! E fazemos essa divisão da Primeira Guerra Mundial em 3 momentos. A chamada mobilização, trincheira e avanço. Na mobilização, o período mais curto da Primeira Guerra Mundial, quando é organizado as tropas logo após a declaração de guerra, dura muito pouco, entre agosto até dezembro as tropas já se mobilizaram e já começa uma outra dinâmica de guerra. Lembra daquela teoria do reservatório de ódio, onde acreditava que agora a guerra poderia você descontar a raiva e tudo mais? Inclusive as pessoas saíram comemorando o início da guerra. E sim, isso é verdade. Fotografias, registros mostrando comemorações, pessoas com fogos de artifício, faixas nacionalistas dizendo salve a Itália, vitória da Alemanha, a Alemanha vai acabar, vai vencer na guerra, coisas eufóricas que contagiaram, inclusive, quase toda a Europa. Impressionante o que um reservatório faz de ódio. A trincheira, na verdade, mostrou que nada disso seria real. Primeiro, 2 valetas, um de cada lado, os soldados presos ali dentro, sem mobilidade, presos, tanto que esse momento é chamado período estático, entre 1915 até 1917, período mais violento, mais agressivo, mais monótono. Você ficava parado ali no morteiro, como diz o outro, parado com a sua arma, com a sua baioneta, naquela valeta cavada pelos próprios soldados, com enxada, com pá, convivendo ali com ratos, pulgas, piolho, o amigo que morreu faz 2 semanas e você não se movimenta, você fica parado ali, porque se você colocar a cabeça para fora, você será ceifado pela metralhadora do inimigo, que está esperando, inclusive, esse momento, e as bombas incessantes dos 2 lados, de cada trincheira, tentando acertar um dos 2 lados. Cercado por arames farpados, no meio, chamada Terra de Ninguém, que dividia os 2 espaços, a trincheira dos 2 oponentes. Chamada Terra de Ninguém, ali era a terra arrasada, o lugar que tinha que se encontrar, tentar sair da tua trincheira, passar por esse espaço e entrar no outro lado. Em 1915, a Itália muda de lado, arregou, como diz o outro, aceitou as propostas da Tríplice Entente, fortaleceu França, Inglaterra e Rússia. No entanto, em 1917 que vai acontecer a grande mudança da Primeira Guerra Mundial. A União Soviética vai sair da guerra porque está envolvida com uma revolução comunista, e a primeira coisa que Lenin e os bolcheviques, em outubro, quando assumem o poder, assinam o documento Brest-Litovsk, que é um documento de fim de guerra, de saída, a Rússia saindo da guerra. Ele estava ali conseguindo atender uma das promessas dele, das teses de abril: paz, pão e terra, paz, tirar a Rússia da guerra. Só que ao mesmo tempo que a União Soviética estava saindo da guerra, adivinha quem estava entrando do lado americano, do lado aqui do continente americano? Os Estados Unidos.
aí um país fortemente armado, descansado, militarizado, com submarinos, cercando a Europa para que não entrem mais produtos, suprimentos, mantimentos e nem armamentos para a Alemanha. Uma Alemanha extremamente bombardeada, incessantemente, até que em 1918, em dezembro praticamente, em outubro a dezembro, ela já praticamente já está aceitando a rendição incondicional. Em 1919, ela vai assinar o documento chamado Tratado Muito bem, ó, eu tenho telecinese, eu sei que você falou. Versalhes. Nesse Tratado de Versalhes, tentou-se primeiro o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, aplicar uma espécie de política apaziguadora, tipo assim, olha, cada um fica com as suas despesas, chamado 14 pontos de Woodrow Wilson. Seria uma guerra sem vitória, cada um se organizando e se responsabilizando pelas suas dívidas e custos de guerra. Óbvio que a Tríplice Entente não aceitou esses 14 pontos e foi criado um novo documento chamado Tratado de Versalhes, aí sim, com sérias punições e pesos econômicos para a Alemanha. Proibida se armar, produzindo um exército maior de 100 mil pessoas. Proibido fazer uma força aérea, pagar altas indenizações para os países vitoriosos, entregar os territórios. Lembra lá daquele tema lá das aulas lá do imperialismo, lá, da unificação alemã? Entregar os territórios, Alsácia e Lorena, novamente para a França. Olha o bate-bola. Essa Alsácia e Lorena é questão de ego mesmo, como diz o outro, né? Voltou para a França. Além das punições, não poderia ter grandes empresas bélicas de produção de armamento, né? E isso foi considerado assim, uma verdadeira humilhação para a Alemanha, que vai ferir o ego, afundar a Alemanha numa verdadeira crise econômica e resultado. Crise, falta de alimento, fome, miséria, pronto. É os ingredientes necessários para uma Alemanha preparada para ouvir discursos autoritários, radicais, e, por exemplo, de Hitler, para que ele assuma o poder, rasgue o documento do Tratado de Versalhes e comece toda uma política autoritária, violenta na Alemanha nazista. Eu fecho com vocês aí, combinado? Bons estudos a todos vocês, como sempre, foco, força, fé no coração. Até a próxima. Valeu, galera!